nós vamos hoje falar de um assunto que vai ser muito mais que uma aula mesmo. Se você trouxe a sua Bíblia e você tem o bom hábito de anotar, hoje você vai aprender bastante, tá? Eu propus este horário para que a gente pudesse ter aqui um tempo mesmo de reflexão bíblica, de estudo bíblico. Essas quartas-feiras tem tido essa proposta. Eu tenho falado, o meu ministério ele tem algo dentro do ensino que é muito peculiar. Não sou profeta, mas às vezes Deus me move no profético. Mas eu amo instruir a igreja sobre assuntos como esse de hoje que nós propomos aqui. Parece um assunto que dá medo, né, irmãos? Mas não é não. Para onde você vai depois da morte? Para onde você vai depois da morte? Irmãos, poucas experiências são tão universais, inevitáveis quanto a morte. A morte, todos nós, cedo ou tarde, nós vamos enfrentar essa realidade. Ou nós vamos perder a quem nós amamos, ou nós vamos ter que enfrentar a própria morte. A cultura presente evita falar disso, mas a Bíblia nos convida a encarar a morte com sobriedade, esperança e fé. Agora ficou difícil aqui, né, Gisolante? Eu travei o negócio para você igual aqui. Vai dar certo. Aí, ó, achou um cantinho. Sempre acha. Igual o coração de mãe, né? Sempre tem um cantinho aqui. Eu só não posso fazer arte, né? Aí, acredito que aqui não. Vocês estão seguros com coisa aqui? Não. Eu sei que tem gente que fica da faniquita, né? Não deixa aí não. Vai aparecer na imagem aqui? Bota aqui, ó. Nós vai arrumar isso aqui, irmão. Fica tranquilo. Foca aqui, ó, que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. Dá para eu ir para cá? Dá para cá? Até aqui. Os meus cinegrafistas estão pegando no meu pé. Então, a título de introdução, o que realmente acontece quando morremos? Para onde vamos? A nossa alma fica dormindo? Existe o purgatório? Alguém aqui já ouviu falar do purgatório? Já ouviu falar? Já? Purgatório que está dentro da doutrina católica, não na nossa. Há uma segunda chance se alguém morrer, passar dessa vida para outra. Nossos entes queridos que já se foram, eles podem ouvir? Podemos orar para quem já partiu? Essas perguntas são curiosidades teológicas, de fato, elas tocam diretamente o nosso coração. Mas por que a gente tem que fazer essa pergunta? Para onde você vai depois da morte? Por que nós temos que fazer essa pergunta? Porque essa pergunta afeta a maneira como a gente vive e até a maneira como a gente sofre. Então, nessa noite nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver o que a doutrina bíblica tem para nos dizer. A doutrina bíblica, de fato, vem nos trazer consolo, vem fortalecer a nossa fé, vem despertar, através desse tema, uma urgência evangelística e vem encher o nosso coração de esperança eterna. Esta é a perspectiva que nós temos aqui nessa noite. Então, o objetivo, irmãos, dessa ministração, dessa aula, dessa mensagem, como você quiser pensar, não é fazer com que você venha morrer bem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que você venha viver melhor. Alguém pode dizer amém? Porque quando a gente tem a consciência bíblica a respeito da morte, nossos olhos, eles começam a ficar fixos na eternidade. A nossa alma fica firme na promessa do Senhor e o nosso coração fica ancorado em Cristo. Então esse é o objetivo da nossa ministração nessa noite. A pergunta é: por que os cristãos morrem? A gente às vezes, quando vê alguém doente, a gente não fica assim: por que essa pessoa vai morrer? É um cristão, é fiel a Deus. Nós oramos por cura. Nós oramos para que a pessoa possa ser curada. Por quê? Porque em via de regra, nós pensamos assim: o cristão não deve passar por uma enfermidade de morte. Vocês pensaram assim já? Todos nós pensamos nisso. E a pergunta é: por que os cristãos morrem? Então, quando nós falamos de salvação, todos aqui foram salvos. Amém? Você tem certeza da sua salvação? Tem alguém que não tem certeza da salvação, irmãos?
Se não tiver, eu sento com você, te ajudo você ter certeza da sua salvação. Então, quando nós falamos de salvação, nós temos que falar da morte. Porque a nossa salvação vai culminar na morte para a gente poder passar, se até lá Jesus não voltar. Não é assim? Afinal, então se Cristo já venceu o pecado e a condenação, por que ainda nós morremos? Se Cristo já venceu o pecado. Então essa pergunta, ela é legítima, especialmente para aqueles que estão em Cristo. Então nós vamos olhar para o texto bíblico e nós vamos entender aonde se encaixa a morte na nossa redenção. A morte não é mais um castigo para o cristão. Quando a gente pensa assim, aquele cristão morreu. Não é um castigo. Por quê? Nós vamos abrir o primeiro texto, eu vou ter que fazer assim, eu vou ministrando, vou falando, ok? E você pode abrir ou anotar o texto, a Sarinha vai colocando os textos para mim ali, Romanos 8:1. A morte não é mais um castigo para o cristão. Por quê? A primeira verdade que nós precisamos afirmar com clareza, irmãos, é que a morte não é mais uma punição pelos nossos pecados. Porque Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, então não há nenhuma condenação. Mas os meus pecados? Condenação você não tem mais. Você tem pecados talvez que você precisa confessar, vencê-los, mas condenação não. Então a morte do cristão não é uma condenação. Por quê? Porque o texto diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Tem alguma Bíblia que não tem essa parte, chamada parte B do versículo? Tem uma Bíblia que tem isso. Você pode ver, tem algumas Bíblias que não tem algumas partes de alguns textos. Por quê? Foram traduções que foram traduzidas com manuscritos que não continham o restante desse versículo. Por exemplo, quando você pega Mateus, Jesus vai falar assim, que determinada casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Tem algumas Bíblias que não está escrito jejum. Por quê? É o tipo de tradução. Então você precisa olhar bem a tradução. A tradução que a gente costuma usar é a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. NVI também é muito boa. Então você vai ver que a ACF tem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas Bíblias não têm esse restante do texto por conta da tradução. Então, se não há nenhuma condenação, também não há castigo. A pena que era contra nós foi paga totalmente na cruz, irmãos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então não temos condenação, a morte de Cristo satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Assim, os cristãos, quando eles morrem, essa morte não é para juízo. Não é um juízo de Deus, mas é parte do propósito de Deus. Então nós precisamos entender e buscar uma explicação dentro da morte na vida do cristão, não como castigo. E nós podemos então afirmar o seguinte, que o cristão pode experimentar a morte física, mas não será alvo da ira de Deus. Você pode dizer comigo, o cristão vai experimentar a morte física, mas não vai passar pela ira de Deus. Aí vai um spoiler da Olive Tree, né? O cristão não passará pela ira de Deus. Pela grande tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. Apocalipse vai falar que temos selos, trombetas e taças. As taças, as 7 taças, serão executadas pelo próprio Jesus, junto com a sua igreja, e isso vai ocorrer e vai ser chamada de ira de Deus. Antes disso é a tribulação. Então, o cristão não está destinado à ira de Deus. Ele não tem mais nenhum castigo. Olha que coisa maravilhosa, não existe mais nenhum castigo do ponto de vista de salvação ou de perdição para o cristão. Nós sofremos castigo de um pai que quer nos corrigir, mas não de punição.
de punição eterna. Então, a morte não é um castigo para quem está em Cristo, mas é uma passagem. É uma passagem. O juízo já caiu todo sobre Jesus, irmãos. Então repousa sobre nós a graça de Deus e não mais o juízo. Então quando o cristão morre, ele não está sendo punido, ele está sendo chamado para casa. Olha que coisa maravilhosa. Não está sendo punido. Então quando a gente fala assim, nossa, o irmão faleceu, a gente não precisa ter o pesar de um ímpio ou de um incrédulo. Por quê? Porque ele está sendo chamado para casa. Porque não tem mais castigo nenhum. A morte é consequência de vivermos no mundo caído. Então a morte na vida do cristão, ela é uma consequência do cristão viver no mundo caído. Esse corpo aqui, irmãos, bate aí no teu corpo aqui, ó, assim, ó. Esse corpo aqui será redimido. A Bíblia fala assim, ó, que aqui é uma casa, Deus tem para nós um edifício. A casa é maior que o edifício, não é? Cadê o Jean? Me ajuda aí, Jean, porque o povo não sabe definir. Casa é maior, o edifício é maior que a casa, não é? Na lei da construção, na realidade da construção é. Então a Bíblia diz assim, ó, que Deus tem para nós um edifício. Espera aí, você consegue fazer a conta comigo? Então quer dizer que você vai ter um corpo muito e infinitamente melhor do que esse? Coisa maravilhosa, né? Um edifício, imagina, a Júlia vai apaixonar por mim de novo lá no céu. Não vai ter, né? Não vai ter casamento, amor. Desculpa. Jesus falou. Eu também vou apaixonar por ela, irmão. Brincadeiras à parte, mas você entendeu que você está num corpo caído que ainda será redimido por meio da volta de Jesus. Então a volta de Jesus vai transformar esse corpo. Imagina, o nariz vai ficar bonitinho, você fica olhando no espelho, fica, não, o nariz está meio torto, a orelha está grande, a simetria tudo errada, o olho mais baixo, né? Tudo isso é parte de um corpo que não está completo para a salvação. Ele vai passar pela redenção. Então, se o cristão não morrer, o corpo dele vai ser transformado. Um dos dois vai acontecer. Então a morte a morte é uma consequência de estarmos em um mundo caído, uma condição caída. Então mesmo salvos, ainda nós vivemos em um mundo caído marcado pelo pecado, irmãos, e suas consequências. Deus na sua soberania, Ele decidiu operar a redenção por etapas. Alguém sabe me dizer o que primeiro foi salvo no teu ser? O que primeiro foi salvo? Vocês não sabem? Pode chutar aí. O que foi salvo primeiro? Peraí, vamos lá. Vamos lembrar que você é corpo. O que foi salvo primeiro na tua vida? O espírito. Ok? O seu espírito foi salvo e você passou a ser uma nova natureza no espírito. A sua alma, ela vai se desenvolvendo na salvação. Por isso que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a alma, ela vai experimentando salvação, porque a alma onde está a nossa vontade vai se convertendo, a nossa vontade vai sendo salva. Mas o que por último vai ser salvo? O corpo. Por isso que a transformação do corpo não ocorreu. Por isso que quando você se batizou, você não levantou com a pele toda bonita, o corpo sem dor nenhuma, não. Você levantou com o corpo. Alguns levantou ali do batismo. Ai, meu Deus do céu, minhas costas estão aqui. Minhas costas estão aqui ainda. E quem tem dor está vivo, tá, irmãos? Quem tem dor está vivo, não. Então o corpo será a última etapa de Deus para nos transformar. Isso significa que a morte ainda não foi abolida, mas será. 1 Coríntios 15, 26, a palavra de Deus vai dizer que o último inimigo, olha que coisa maravilhosa, o último inimigo a ser vencido, ou a ser destruído, a palavra aniquilado ali é terminado. Por isso que a morte na vida do cristão vai ser eliminada. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, o último inimigo. Espera aí, se é o último inimigo, quer dizer que todos os outros foram vencidos. Vocês concordam comigo? Amém? Então, o diabo não é mais inimigo? O que vocês acham?
O diabo não é mais inimigo? Sim, ele é inimigo. Qual que é a diferença? Já está vencido. Nós apenas aplicamos a vitória sobre ele. Então, mas tem um inimigo que ainda não foi vencido, a morte. E vai ser vencido, a palavra já deu promessa para isso. Então, enquanto Cristo não volta, irmãos, a morte é a última marca de queda que ainda experimentamos. Mesmo crentes, a gente continua envelhecendo. Estava falando com o Dário enquanto nós íamos lá tomar um café no posto. Ele falou assim: pastor, quando estava pesquisando da igreja 5 anos atrás, né, Dário? 5 anos atrás, que ele começou a congregar conosco no 2º ano. Há 5 anos atrás você tinha barba branca, preta, mas agora está misturado. Eu falei, sinal que estou envelhecendo, né, irmãos? Quem ri não vai para o céu. Não vai para o céu. O João não riu, não vai para o céu. Vai para o céu, João, está lá no céu. Então, meus irmãos, a vida do crente continua envelhecendo, continua adoecendo. Eu descobri o ciático com aproximadamente 30 anos. Não tinha, mas descobri prazer ciático. Então, o cristão continua envelhecendo, adoecendo, enfrentando tragédias. Deus pode sim nos livrar, irmãos, de muitas coisas. Pode ter certeza que Ele pode nos livrar de muitas coisas. Mas nem sempre Ele faz isso. Mas isso não significa que Ele não nos ama. Mas é que existe um tempo ainda para ser consumado esse aspecto do corpo e da morte. Então, irmãos, nós precisamos entender que, mesmo nós sendo piedosos na vida cristã, vivendo em santificação, em separação, buscando a Cristo, vamos morrer. Vamos ser passíveis de sofrer alguma coisa na vida. Mas isso não quer dizer que Deus está ausente. Mas quer dizer que a redenção do nosso corpo ainda será consumada. Às vezes a gente pensa assim, determinado cristão ficou doente. Irmãos, nem sempre é uma doença que a gente vai atribuir como algo diabólico. Ou como um fruto do pecado. É a relação do corpo humano em face da queda. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por alguma dificuldade. Jesus, quando pergunta aos seus discípulos em João 9, e ele vai perguntar aos seus discípulos a respeito de um cego de nascença. Eles perguntam assim: Senhor, o que aconteceu com ele? Quem que pecou? Foram seus pais? Foi ele que pecou? Ou o que aconteceu? Jesus disse assim, não foi seus pais, não foi ele que pecou, mas foi para que manifestasse a glória de Deus. Então nem sempre é pecado. E aqui acrescentaria uma quarta coisa dentro desse ensino que estamos olhando. Enfermidades acontecem na nossa vida também devido à situação caída do nosso corpo. Mas a morte está com os dias contados. Louvado seja Deus. Cristo já venceu na cruz. Ele um dia vai apagar o último traço da queda, que é a morte. Ele vai apagar. Assim como Ele já ressuscitou e já mostrou para nós que Ele venceu a morte, nós vivemos hoje com uma esperança, uma paciência, sabendo que tudo está caminhando para a plenitude. Então você percebe o caráter de Deus no que diz respeito, irmãos, à nossa vida cristã. Nem tudo ainda que Deus te prometeu, ou que você aprendeu do Senhor, Ele já te entregou. A exemplo do nosso corpo. Ele nos prometeu um novo corpo, mas Ele ainda não nos deu. Isso quer dizer que haverá ainda plenitude. Plenitude é aquilo que se completa, há de acontecer. Então Deus usa a morte na vida do cristão também para completar a nossa santificação. Mesmo que não seja um castigo, a morte cumpre um papel na vida do cristão, irmãos, muito importante. É um instrumento final de santificação. Hebreus 12, 10 vai dizer isso para nós. Que Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, à medida que o nosso corpo enfraquece, irmãos,
que o nosso corpo enfraquece, nós vamos aproximando do fim, nós somos levados a confiar mais em Deus, não é assim? Quando a gente percebe que o nosso corpo, ele tem dificuldades de que a gente não tinha antes, a gente vai percebendo que nós não temos mais a mesma disposição que não tínhamos antes. Sabe o que isso vai fazendo em nós? Nós vamos confiando mais em Deus. Percebe? Então, a morte e o envelhecimento do corpo vai nos fazendo confiar mais em Deus, vai nos fazendo abandonar a autossuficiência e olhar mais para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jesus, irmãos, o Senhor Jesus foi aperfeiçoado. Hebreus 5:8 diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu. Nós também somos transformados através da dor, sendo preparados para ver o Senhor face a face. Glória a Deus por isso. Então perceba, irmãos, que até a morte, esse momento tão difícil, Deus usa para nos fazer parecidos com Cristo. Não é apenas o fim da vida, é o fim do pecado em nós. E assim como o nosso corpo se enfraquece, irmãos, Deus está fortalecendo a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Nosso corpo pode estar enfraquecendo, mas Deus está fortalecendo a nossa alma, retirando as últimas impurezas. Já percebeu que quem é duro na queda, quem é difícil, quem é turrão, turrona, vive mais? É uma conta que a gente não faz? Pô, essa pessoa é braba. Agora aquele tão gente boa, Deus já levou. Por quê? Porque Deus usa o tempo de vida para ir retirando as últimas impurezas de nós e nos preparando para a glória. Isso na vida do cristão. Na vida do ímpio, para que ele tenha a chance de arrependimento, porque a Bíblia diz que a longanimidade de Deus é um atributo de Deus que é aplicado até mesmo aos ímpios. Quando Moisés construía a arca, a longanimidade de Deus por 100 anos operava. Então, para o cristão, a morte não nos tira de Deus, ela nos leva até Ele. A morte nos une mais profundamente com Cristo também, irmãos. Outra razão bíblica para a morte do cristão é que ela nos torna coparticipantes de Cristo. Paulo escreve aos Filipenses 3:10, ele vai dizer assim, que ele queria conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar dos seus sofrimentos, para que ele pudesse se tornar semelhante a ele. Diz assim, Filipenses 3:10 diz, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então a morte nos une mais profundamente a Cristo. Então ao morrer, e isso a gente começa no morrer da vontade, ao morrer nós imitamos o Senhor, nós aproximamos, nós participamos do seu caminho, nós nos unimos aos seus passos, e por meio do sofrimento que faz com que a gente venha morrer, essa é a forma de comunhão com Cristo que nos antecipa, aliás, para nós, a glorificação futura. Quanto mais a gente está morrendo para essa vida, mais a gente está perto da glorificação futura. Então, irmãos, isso é precioso demais. Até a morte torna-se um momento de comunhão com Cristo. E nós não estamos morrendo sozinhos, nós estamos morrendo com Ele. Louvado seja o Senhor. Nós não estamos indo por um caminho sem esperança. Mas a morte do cristão é o eco da cruz. E a cruz, qual que é o fim da cruz? Ressurreição. Ressurreição. Então obedecer a Deus é mais importante do que preservar a vida. Agora eu vou tratar de um ponto que está em alta, que é a preservação da vida. Alguém aqui nos últimos 6 meses a 1 ano começou a fazer academia? Não fazia? Quem começou a olhar o seu cardápio e pensar assim, eu preciso mudar minha alimentação? Alguém mais aqui? Aí, ó. Qual o fim? De viver bem, né? E de viver mais. Mas obedecer a Deus
é mais importante do que preservar a vida. Eu vou tocar aqui alguns pontos de que talvez para nós, inclusive nós aqui que temos os irmãos que estão correndo, fazendo academia, cuidando do corpo, isso tudo é bom e agradável diante de Deus, mas a nossa cultura, ela começou a idolatrar a longevidade. A nossa cultura começou a idolatrar a longevidade como se fosse um bem maior, como se viver muito tempo fosse um bem maior. Salomão vai dizer que há enfado de dias. Pastor, você está hoje querendo desanimar nós da vida, falando da morte. Na perspectiva bíblica, irmãos, para o cristão, viver bem é viver fiel. Você pode dizer comigo, viver bem é viver fiel. Então, mesmo que isso nos leve à morte. Alguém crê junto comigo aqui? Vou mostrar o texto para vocês então, Atos 20 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. A hora que você lê esse texto e um homem de Deus falando isso, fala assim, brigou com a esposa, brigou com os filhos, perdeu o emprego, não quer mais saber da vida, está com depressão esse cara, está com depressão, não quer mais saber da vida. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, para mim, eu não vou considerar nada mais importante do que ser fiel ao meu Senhor. Se eu for fiel ao meu Senhor, mesmo que isso me leve à morte, eu vou ser fiel. Obedecer a Deus é mais importante do que preservar a vida. Aqui eu não estou dizendo que você tem que se alimentar de forma desenfreada, não observar os tipos de alimentos, não se exercitar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na ótica bíblica, não adianta você comer bem, não adianta se exercitar, não adianta cuidar do corpo e não ser fiel a Deus. E é isso que ele está dizendo. Jesus disse à igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, ele diz assim, sê fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, para o cristão, viver bem é viver fiel. Se ele consegue cuidar do corpo, se ele consegue cuidar do corpo para lhe dar longevidade, glória a Deus. Mas se não tem fidelidade, não adianta para nada. Essa ótica que a Bíblia vem mostrar para nós. A morte pode se tornar a maior expressão de fidelidade. Então Paulo, ele ora por o corpo dele e diz assim, Cristo quer que eu morro por ele agora? É agora, não importa. Ai Paulo, mas você é tão novo. Não importa. Se Cristo quer que eu morra por ele, eu vou obedecê-lo. A morte pode se tornar a maior expressão de fidelidade. Foi assim com os mártires na igreja, irmãos. Quantos conhecem a história dos mártires que eram colocados no Coliseu em Roma para serem mortos por leões em batalhas, onde viraram espetáculo para pessoas que olhavam aquilo como um circo? E aqueles cristãos que se tornaram os mártires da história da igreja, eles olharam e falaram assim, eu tenho 20 anos, meu Deus do céu, tem muita coisa para viver. Eles falaram, não, eu estou sendo fiel a Deus. Não tem para onde eu ir, eu estou sendo fiel a Deus. Eu sei que parece isso muito radical à nossa cultura ocidental, ao nosso pensamento, mas é esta a ótica bíblica. A fidelidade a Deus é o bem maior, acima da longevidade e da preservação da vida. Então, seja diante da perseguição, ou da velhice, ou da enfermidade, nós glorificamos a Deus. Quando a fidelidade é maior que o medo da morte, o cristão está preparado para glorificar a Deus em qualquer circunstância, irmãos. Qualquer circunstância. Viver muito não é o alvo do cristão, mas viver fiel, esse é o nosso alvo.
Se você quer viver, alguém quer viver aqui mais de 80 anos? Você quer? Você quer? Eu também quero. Amém? Eu quero fazer muitas coisas para Deus. Amém? Mas muito mais do que falar para vocês assim, ó, irmãos, eu quero viver até 80 anos. Eu quero dizer assim, eu quero viver fiel a Deus até mais do que 80 anos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então é isso que a Bíblia está mostrando para nós. O nosso chamado não é preservar a vida a qualquer custo, irmãos, mas é glorificar a Deus em qualquer situação, inclusive na morte. Então, irmãos, um cristão que está num leito de enfermidade, ele deve orar para Deus operar um milagre, com certeza. Ele deve clamar a Deus para Deus operar o milagre, porque Cristo é glorificado por meio disso. Se a irmã Márcia está aqui, foi ressuscitada. Amém? Nós oramos por ela. A sentença de morte estava ali nos diagnósticos médicos, né? Eu vi, irmão, essa mulher entubada. Não faz nem 2 meses, né? 2 meses. Mas Deus, por meio da sua vida, glorificou. Por meio de um milagre. Mas se Deus a chamasse? Foi para casa. Parece, o pastor está tratando tão simples. Isso é para poder quebrar o medo da morte e nos dar esperança, a esperança bíblica. A fidelidade, irmãos, eu quero enfatizar isso, é mais preciosa do que a longevidade. Quando a morte chega, o que Deus procura não é um corpo saudável, mas é um coração fiel. Se alguém estiver lá numa situação física debilitada, Deus não está procurando, mas seu corpo não está saudável. Não, Ele quer saber, você é um homem fiel, você é uma mulher fiel. Então, por mais difícil que seja lidar com a morte, irmãos, nossa ou de quem amamos, nós precisamos ver com os olhos espirituais, e não como um castigo, como uma consequência do mundo caído. Ela não nos derrota. Às vezes eu conversava com algumas pessoas, e elas falavam assim, tal pessoa se foi, e falava como se a pessoa tivesse perdido uma batalha. Meu Deus, como? A gente orou. Irmãos, não é uma derrota. Não é uma derrota. Por quê? Porque nem a morte pode nos separar de Cristo. Se nem a morte pode nos separar de Cristo, então não é uma derrota. Olha como está escrito em 1 Coríntios 15, 55. Diz assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ou seja, onde está aquilo que você cutuca? Aguilhão é aquilo que cutuca, que cutucava os bois, era isso? Para que eles pudessem. Onde está a tua perturbação? Você já não me perturba. Porque se eu ficar enfermo, ou Cristo me cura ou me salva, ou me leva para a eternidade. É um dos dois. Eu estou bem com Cristo. Eu estou bem com Ele. Então, onde está a morte, o seu aguilhão? A Bíblia nos ensina a zombar da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque se Cristo não me curar, eu vou estar com Ele. Você tem um certo medinho, né? Eu sei. Mas a Bíblia nos ensina a falar isso para a morte. Onde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Sabe o que é o aguilhão da morte? É aquela coisa assim, ó. O aguilhão da morte eu senti no primeiro dia da pandemia, irmãos. Eu já contei essa história aqui. No primeiro dia da pandemia eu senti o aguilhão da morte, mas depois, sai para lá. Aquela coisa de não saber o que era. E falei, meu Deus, eu vou. Agora eu vou. Mas eu pensei nos meus filhos. Na minha esposa também. É que eu falei filhos primeiro na ordem. A ordem não altera o produto. altera. Corta essa parte aí, Rafa, porque senão dá B.O. Deixa eu tomar água aqui, irmãos. Já que é aula, né?
Sempre fala primeiro a sua esposa, tá, irmãos? Não fala isso. Mas, seria bom. Mas não, você vai perder. Como devemos entender a nossa própria morte e a morte dos outros, irmãos? A forma como encaramos, seja a nossa ou seja dos outros, revela muito sobre a nossa fé e a nossa esperança. O jeito que a gente se comporta num velório de um cristão ou de quem não é cristão, revela como a gente vai encarar isso. A Escritura nos ensina que a morte para o cristão não é o fim, mas é uma passagem. Estou ratificando algumas coisas aqui. Ainda assim, ela carrega um peso de dor significativo. Não podemos negar. Mas aqui nós vamos tratar 3 realidades distintas. A nossa própria morte, a morte dos crentes e a morte dos descrentes. Então, como nós devemos encarar a nossa própria morte? No Novo Testamento, irmãos, nós somos convidados pela Escritura a abandonar o medo da morte e substituí-la por uma esperança. Então, todas as vezes que você sentir esse medo que a morte intimida, nós devemos substituir por uma esperança, porque não há mais razão em nós para pavor e desespero a respeito da morte. Porque uma partida desta vida é um destino certo à presença do Senhor. Paulo vai expressar isso e vai dizer isso em 2 Coríntios 5, 6, ele vai dizer isso, 2 Coríntios 5, 6 e 8. Coloca para mim, por favor. Ele vai dizer isso, ele vai dizer, por isso estamos sempre de bom ânimo. Ele vai dizer, irmãos, esteja de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Se a gente está aqui no corpo, a gente está ausente da presença física do Senhor Jesus. O versículo 7 vai dizer, porque andamos por fé e não por vista. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Glória a Deus. Então ele vai dizer como nós devemos encarar. Nós devemos encarar então, como Filipenses 1, 21 e 23, como um lucro. Um lucro. O ganho é melhor do que o lucro. Imagina se você vende um carro e você comprou ele por 25 mil e você vendeu por 25. O que aconteceu? Você teve lucro? Não. Essa é a vida normal. Mas se você vender por 50, você teve lucro? E que baita lucro. 100%. Assim, Paulo vai dizer aos filipenses, porque para mim o viver é Cristo. É um ganho. O morrer é ganho. Desculpa, é lucro, tá? Essa tradução seria lucro. Morrer é lucro, porque ele vai dar o sentido de abundância melhor. Partir está com Cristo, na NVI vai dizer, põe a NVI, por favor, a 1:21 da NVI, que ela vai dizer que é muito melhor. A NVI está lucro. Para mim viver é Cristo, ou seja, é um ganho viver Cristo. Morrer é um lucro. Essa perspectiva também é afirmada lá em Apocalipse 13 e 13 de Apocalipse vai dizer que feliz são aqueles que morrem no Senhor. De agora em diante eles estão descansando do seu trabalho. Ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, feliz, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante o Espírito diz, o Espírito Santo diz, sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, porque Deus sabe o trabalho que nós fazemos aqui, na sua obra, para nos santificar, para nos separar, e Ele vai dizer, as obras os seguirão. Quando a gente entrar na eternidade, a Bíblia está dizendo que as obras, aquilo que nós fizemos, vai nos seguir. Olha que coisa maravilhosa que a gente pode zombar do ímpio e do incrédulo. O ímpio e o incrédulo, o dinheiro que ele ganha nessa vida, ele não pode levar. Não é assim? Até mesmo nós, né? Mesmo nós. Mas as nossas obras, a gente nem precisa levar, ela vai seguir a gente. As boas obras que nós fazemos, todo o nosso trabalho no Senhor, a Bíblia diz que vai nos seguir. E quando ela nos seguir, nós vamos nos apresentar diante do Senhor com as obras à nossa volta.
e Ele vai olhar para essas obras e nos recompensar por elas. Louvado seja o Senhor. Então, diante disso, irmãos, o crente pode olhar para a própria morte com serenidade, não com pânico. A palavra de Deus declara mesmo a morte, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. E Jesus morreu para nos libertar da escravidão do medo da morte. Põe aí Hebreus 2,15, desculpa. 2,15 vai dizer que o poder da morte está no medo, não na sua realidade, porque a sua realidade já não opera mais em nós. Quantos aqui acreditam que você está vivo porque Deus quer que você esteja vivo? Amém? Então, a morte já não tem mais nenhuma força sobre você. Mas o que ela pode ter? O medo. E Cristo morreu por nós para esse fim, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A morte nos escraviza pelo medo, não pela sua força que já não tem mais. Então, enquanto o mundo foge da morte, o cristão deve encarar com fé. O cristão deve olhar e falar assim: Deus está no controle. Quando o mundo teme o fim, o cristão descansa na promessa e no recomeço eterno. Então, irmãos, na verdade não é natural encarar a morte com esperança. É só coisa de crente. É só coisa de crente. E aí, vai provar se de fato você é um crente. Se de fato você é um crente, é a maneira como você lidar. O mundo nos ensinou a temer esse momento. Mas a fé nos ensina o contrário. A fé nos ensina que a morte não é mais o fim da linha, é o início da comunhão com Deus. Então, nós não estamos encarando esse momento na coragem humana, mas nós estamos na certeza de que Cristo venceu. Louvado seja o Senhor. Então, como nós devemos encarar a morte dos amigos e parentes dos cristãos? A morte de quem amamos nos abala de fato, irmãos, não tem como. Isso não é um sinal de fraqueza espiritual. Chorar, irmãos, não é pecado, é humano, faz parte da nossa vida. A Bíblia nos permite lamentar. Nós vemos isso claramente em Atos 8:2, quando Estevão, o primeiro mártir da história bíblica, ele morreu. Alguns homens piedosos foram lá sepultar Estevão, e o texto diz que eles lamentaram profundamente a sua morte. Mesmo sabendo que Estevão viu o Senhor Jesus no céu, porque quando ele estava sendo apedrejado, o texto bíblico diz que ele olhou para o céu e falou assim: eu vejo Jesus em pé. Eu estou vendo Jesus em pé. E Jesus estava esperando Estevão. Olha que coisa, que visão maravilhosa. Ele disse isso enquanto ele estava sendo apedrejado ali. Mas mesmo ele nessa realidade bela, os irmãos foram chorar a sua partida. Jesus chorou na hora que chegou no túmulo de Lázaro. João 11:35, talvez o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Ainda que soubesse que o ressuscitaria, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava mostrando para nós que ele era tanto 100% Deus quanto 100% homem. Paulo vai falar em Filipenses 2:27 que se Epafrodito, que era um amigo muito chegado de Paulo, tivesse morrido, ele teria tristeza sobre tristeza. Então, portanto, assim, não é saudável sentir, é correto e saudável sentir tristeza pela morte de um irmão ou de uma irmã na fé. É saudável isso, faz parte da vida. Contudo, a nossa tristeza é diferente do mundo. Até a nossa tristeza é diferente do mundo, louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo diz assim: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Então a nossa tristeza não é como o mundo. Nós choramos, mas nós choramos com esperança.
Podemos dizer isso? Nós choramos, mas choramos com esperança. Olha que coisa maravilhosa. O ímpio e o incrédulo, irmãos, eles choram sem saber se alguém poderá os defendê-los. Agora nós temos quem já nos defendeu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós choramos com esperança e sofremos com gratidão. Lamentamos a separação, mas celebramos o destino eterno. Salmo 116, versículo 15, é um texto que nós já citamos várias vezes. Salmo 116, 15 diz assim, ó: preciosa. Mas essa palavra no hebraico, ela se lê custosa. Custosa é a palavra. Custosa aos olhos do Senhor é a morte dos que lhe são fiéis. Por que custosa para o Senhor? Pensa bem. Se você tivesse, inclusive o pastor Mateus Soares, ele explicou sobre isso. Uma explicação fantástica. Pensa bem, se você fosse um investidor e você tivesse investido em alguém, você tivesse estudado essa pessoa, ajudado financeiramente para essa pessoa concluir uma faculdade, um curso, essa pessoa colocou em prática o que ela aprendeu, empreendeu, a ponto que a hora que ela ia começar a ensinar o que ela aprendeu, a vida dela se encerrou. Deus é um Deus que não está na nossa dimensão, amém? Não é assim que está escrito: um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quando Deus olha para o nosso curto espaço de tempo, que é 60, 70, 80, 90 anos, Deus investe em você. Deus derrama do seu espírito. Ele trabalha em você, Ele te prova, Ele te edifica, Ele te reveste de coisa. Acabou sua vida. Dá para entender? Pensa que 70 anos para Deus é como se fosse 7 minutos. Em 7 minutos, Deus investindo, trazendo você de volta a ser rebelde, vai lá, faz caca, Ele traz de volta, e te cura, e te salva, e te enche, acabou sua vida. Aí o salmista vai dizer: custoso é para o Senhor. O Senhor que não está no nosso tempo, Ele olha para isso, é custoso para Ele você já ter morrido. Porque Ele é um Deus de natureza eterna. Vocês estão me entendendo? Então, quando a palavra diz que é custoso para o Senhor, está dizendo que sobre o fato dele investir na nossa vida. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus sobre a morte. Mesmo no meio do luto nós adoramos. Davi perdeu um filho, em 2 Samuel 12, 20 ele adorou. Jó perdeu tudo, em Jó 1, 21 também adorou. Então o luto do cristão tem lágrimas, mas não tem desespero, irmãos. Tem dor, mas não tem vazio. A nossa esperança não está anulada pelo sofrimento, mas o sentido está em Cristo. Nós não negamos a tristeza, irmãos, mas também nós não esquecemos a eternidade. Por isso, mesmo chorando, nós conseguimos adorar, amém? Alguém pode dizer amém? Porque nós sabemos que em Cristo a separação é temporária e o reencontro é garantido, irmãos. O que dizer para um casal que chega até você, um casal jovem, aproximadamente 35, 40 anos, chega até vocês e fala assim: nós perdemos há 1 ano a nossa única filha de 16 anos, ore por nós. Eu olhei assim para eles, domingo à noite, lá em Barrinha. O que eu vou dizer para eles, irmãos? Se eu não abrir as escrituras e dar esperança para o coração deles. Não tem, irmãos, não tem o que dizer. Eu vou dizer assim: tenta outro filho. Pelo amor de Deus.
Não, vocês vão ter outro filho, calma. Esperem Deus, vocês vão ter outro filho. Não conforta. Aí eu contei uma história para eles. Antes de orar, eu falei, eu posso contar? Vocês conhecem esse casal lá de Barrinha? É um vereador lá na cidade. A menina morreu, faleceu de asma. E o que eu vou dizer, irmãos? Mas quando a Escritura está diante de nós, eu posso encher o coração desse casal de esperança. Amém? Eu posso dizer assim, o encontro de vocês é garantido. A dor não é negada. Não tem como negar. Mas a esperança está em Cristo. Mas como nós devemos encarar a morte dos descrentes? Aqui é a dor mais profunda, irmãos. Dos descrentes, de alguém que morre sem Cristo. Paulo diz assim, quando ele vai falar de Israel, dos judeus, ele vai dizer em Romanos 9:2, ele vai dizer, tenho tristeza e angústia constante no coração, porque eles estão rejeitando o Evangelho. Eles estão rejeitando o Evangelho, eu tenho tristeza disso. Contudo, mesmo nesses casos, irmãos, nós temos que manter princípios importantes. Nós não julgamos com certeza o destino eterno de alguém, porque a gente não pode dizer o que aconteceu. Nós não temos um conhecimento absoluto do que aconteceu nos últimos momentos da vida dessa pessoa, mesmo sendo um descrente. Nós lembramos do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, mesmo nos seus últimos momentos, Deus deu oportunidade para ele se arrepender. Não foi assim? Se arrependeu. Mas essa afirmação, irmãos, não é um incentivo para a gente criar uma procrastinação espiritual, como se alguém pudesse viver desagradando a Deus e na última hora falar assim, na última hora eu não. O que eu estou dizendo é que Deus pode salvar no último momento, mas talvez Ele não possa fazer, talvez Ele não faça isso. Então, o ladrão da cruz não é uma doutrina, não é um modo de viver e falar assim, no último momento Deus vai garantir a salvação. Não. Mas ali é um exemplo de graça, do poder da graça de Deus. Amém? Do poder da graça de Deus. Então, arrependimento é nem honesto a gente oferecer falsa esperança, afirmando assim, que alguém foi para o céu, que alguém foi para o paraíso, sem ter sinais de arrependimento em vida. Talvez a gente fala isso para alguém, mas só para consolar. Isso, irmãos, é perigoso, porque pode banalizar o Evangelho. Porque o Evangelho diz, aquele que crê e ser batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então, nesses momentos, o melhor caminho, por exemplo, num luto de um descrente, o melhor caminho é a gente apontar para a urgência da fé. Por exemplo, você já fez velório que você teve dúvida se a pessoa foi salva? Irmão, já fui chamado para velório de pessoas que eu nem sabia quem era. Mas aí, por respeito, por respeito em quem me chamou, eu vou olhar e o que eu digo? Eu vou dizer, foi para o céu. O fulano, não foi, irmão, não sei. O que eu vou dizer? Eu vou apontar para a urgência da fé. Eu vou dizer, gente, nós que estamos vivos, foi o que eu fiz, precisamos crer, porque não sabemos o dia de amanhã. Aí o que eu posso fazer? Que nem como eu não sabia num desses velórios, eu perguntei como a pessoa era. Como a pessoa era. E apontei as marcas boas deixadas por essa pessoa. Mas eu não poderia pegar e falar assim, foi salvo, está num lugar melhor. Não. Porque Saul, mesmo sendo o rei mau que ele foi, Davi chorou por ele. E ainda fala em 2 Samuel 1:24, ele diz, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e enfeitava com ouro. Ele falou das coisas boas de Saul, mas não atribuiu salvação a Saul
porque talvez não tinha certeza. Então, o momento da morte dos descrentes, nós temos que usar de sabedoria. E qual é a melhor sabedoria? Chorar com os que choram. Consolar com a verdade, aproveitar para testemunhar com compaixão. Então, se alguém morre sem sinais claros de fé, a nossa tentação por empatia é tentar consolar alguém dizendo, essa pessoa foi para um lugar melhor. E nós não podemos falar isso, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque é uma mentira piedosa, a gente não consegue afirmar isso. Então, o nosso papel não é oferecer um consolo ilusório, irmãos. Nós não somos daqueles que oferecem um consolo ilusório. Mas a gente aponta para a urgência de crer em Cristo enquanto há tempo. Isso não significa frieza, não. Não significa que a gente está sendo frio. Porque nós podemos chorar ali, podemos chorar. Mas não fazer nenhum tipo de consolo ilusório. Podemos honrar o que foi bom, mas não inventar a salvação que não se manifestou. Sabendo que esse momento é um momento de uma oportunidade de se ministrar graça para consolar as pessoas com a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 5:1 vai nos dizer que, pois sabemos que a nossa casa terrestre for destruída, é aquilo que eu disse no início, temos da parte de Deus um edifício. Então, um cristão, ele não nega a dor da morte, mas também ele não se afoga nela. Vivemos entre tensão e pranto e esperança. O vazio da saudade, mas a certeza da glória. Então, diante da morte, a nossa fé é provada, nosso coração é afinado, o nosso testemunho é ampliado. Apocalipse 12:11 vai dizer mesmo, em face da morte, não amaram a própria vida. Eu quero poder orar com você e permitir com que por meio dessa oração a gente possa crer que a Escritura nos consola. Por hoje eu quero poder concluir aqui. E na próxima quarta-feira nós vamos partir para a parte 2 desse mesmo tema. E queria te encorajar a você convidar alguém também. Quantos foram abençoados nesta noite? Amém? Foram abençoados? Deixa aqui, Juan. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor. Quantos aqui após essa ministração olhou a morte de uma outra maneira? Você pode dizer que sim? Amém? Glória a Deus. Você vê que a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela é eficaz. A gente tem seguro que prometeu. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e você pudesse falar com Deus. Talvez não é o medo da morte, mas talvez é outras preocupações que têm tomado seu coração. Se Cristo disse que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Ele já venceu, é apenas uma questão de tempo para que isso possa se completar. Quer dizer que todos os outros inimigos estão apenas tentando nos intimidar, mas já estão vencidos para a glória de Deus. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta noite. Nós bendizemos o Senhor, nós glorificamos pela Tua santa presença. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a fé. Ó Deus, para experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus poderoso. E mesmo que o nosso coração, ó Deus, ele se sinta, ó Deus, apertado diante das lutas desta vida, o Senhor nos dá segurança por meio da fé. O Senhor nos dá paz por meio da fé. Se alguém nessa noite entrou com um coração agitado, preocupado, seja confortado pela palavra de Deus.
seja confortado pela palavra de Deus, seja revestido de paz pela palavra de Deus, pela vida de Cristo, pela vida do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome por aquilo que o Senhor está fazendo. Oh Jesus, cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Que a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode ter certeza nesta noite que a sua fé foi acrescentada. Não por causa de mim, não por causa do Juan ou de quem esteja aqui, mas por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos aumentar a fé. Romanos 10:14 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que você seja edificado. Nós vamos fazer as nossas contribuições. Você que vai fazer pelos meios digitais, está ali o nosso QR Code. Você que vai fazer presencial, eu vou terminar a nossa reunião e você pode já fazendo a sua oferta. Lembrando que nesse domingo nós vamos ter o nosso partir do pão, e nós vamos ter de manhã e à noite nosso partir do pão. Venha com o seu coração aberto, venha preparado para buscar o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre